estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, em outras palavras, enquanto nós procuramos obedecer a palavra de Deus, nós estamos debaixo da graça de Deus, então nós somos servos de Deus. Se nós, de repente, nós pensamos assim, eu estou cheio de ir para a igreja, eu vou voltar e vou viver na lanchonete, vou viver na noitada, vou viver na boemia, né? Aí você está deixando de viver debaixo da graça para viver à mercê do pecado novamente, tá? Então, aí, a tendência disso, o que isso aí se chama é apostasia. A pessoa está regredindo na fé, está aí suscetível às artimanhas do maligno, tá? E a pessoa pode vir aí a cometer um pecado que não tem perdão, chamado pecado de blasfêmia do Espírito Santo de Deus. Aí se consuma a apostasia, aí ela cai definitivamente da graça de Deus e não tem mais retorno. Não tem mais como voltar. Tá? É o que ele diz no livro dos Hebreus, tá? Uma vez que usufruiu, que participou da graça de Deus e das coisas de Deus, tá? Passa a pisar ali o sangue de Jesus novamente, né? Aí não tem mais perdão. É o pecado de blasfêmia do Espírito Santo. Então, concluindo, a graça de Deus, ela pode sim ser resistida, tá? Nós temos livre-arbítrio, por isso que ela pode ser resistida. Depois de nós termos aproveitado e usufruído de todas as bênçãos celestiais e ter participado do Espírito Santo de Deus, ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos aí, então, voltar atrás. A graça de Deus pode ser resistida, inclusive até pelos eleitos, que são aqueles que foram salvos, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tende cuidado. O escritor dos Hebreus, vou explicar por que ele está falando isso aqui. Ele diz assim: tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Por que ele disse isso? E ele falou, foi uma época, ninguém sabe quem foi esse escritor, muitos acham que foi Paulo, muitos acham que foi Paulo. Ele escreveu isso numa época em que os crentes em todas as partes do mundo estavam sendo perseguidos, tá? E a perseguição aqui não era esse negócio de ficar falando contra, você é crentinho, você é isso, você é aquilo, que você que agora nós vamos fazer banheiro para homossexuais também, aquele negócio. Não é essas coisinhas que tem por aí, não. Tá? Nessas coisinhas que a pessoa começa a tirar sarro da sua cara, por causa que você carrega uma Bíblia, não é isso não. Ele escreveu isso aqui para os crentes que estão sendo perseguidos, sabe de que forma? Eles eram presos, eram colocados empanados e eram queimados e acesos como tochas para iluminar a cidade. Era isso que eles faziam, então colocavam fogo nos crentes e ficavam iluminando a cidade. O que eles faziam? Eles jogavam esses crentes, não só homens e mulheres, como velhos, idosos e crianças recém-nascidas também, para os leões comerem nas arenas. Era essa a perseguição que acontecia. Tá? O que acontecia com os crentes, essa perseguição, era coisa tremenda, irmãos. Se fosse essa perseguiçãozinha que nós passamos agora, tá? Isso aí era a fichinha para eles. Mas era coisa terrível. Eles eram mortos. E quando eles morriam alegres. Sabe por quê? Porque eles sabiam que estavam morrendo pela causa de Jesus Cristo. Hoje, a pessoa começa a perseguir o serviço. Eu não vou mais na igreja não, porque você aqui no meu serviço está me perseguindo. Não vou mais na igreja não, porque eu vivo passando dificuldade e Deus nunca me abençoa. Ué, não abençoa porque você está fazendo alguma
Não existe maldição na vida de quem faz as coisas certas. Quem segue a palavra de Deus é abençoado. Se as coisas não estão dando certo para você, é porque alguma coisa está errada. Está errado. Agora, as coisas estão dando certo para mim, então eu não vou mais para a igreja. Não vou para quem não vou para a igreja. As pessoas estão desse jeito hoje. Acho que isso é perseguição. Tá? Já contei aqui, uma vez uma irmã falou para mim, pastor, tal dia eu não fui nascer porque a minha xícara de estimação caiu e quebrou e eu achei que o diabo estava furioso contra mim. Porque xícara de estimação quebra, irmão. Pelo amor de Deus, é cada coisa que a gente ouve. Tá? Então, era uma perseguição tremenda que tinha sobre eles. Tá? Os crentes eram sacrificados. Nero, ele era terrível, esse homem, esse imperador. Ele era um tipo, a história diz que ele era um tipo de anticristo. Porque ele é totalmente contra os cristãos. Os crentes nunca fizeram nada contra a cidade de Roma. Mas ele mesmo mandava colocar fogo na cidade para dizer que eram os crentes. Ele mesmo fazia isso. As crueldades dele eram coisa tremenda. Segundo a história, alguns dizem que ele matou a própria esposa. Mas ele gostava dela, disse que gostava. Se gostasse mesmo, não tinha matado. Essa, né? Ele matou a própria esposa. Aí o que aconteceu? Um dia apareceu no palácio um jovem de 20 anos. E esse jovem era a cara da esposa dele. Vocês sabem o que ele fez? Ele mandou tornar aquele jovem um eunuco, ou seja, tirar os órgãos genitais dele para fazer dele mulher dele, porque ele é parecido com a esposa dele. Olha a crueldade do Senhor acabar com a vida de um moço de 20 anos de idade. Tá? Depois que ele se suicidou, porque estava tudo contra ele, ele se suicidou, o jovem pensou, agora eu estou livre disso, né? Que nada. As pessoas da cidade queriam expor esse jovem para a multidão. Tá? A ponto de arrumar um evento onde ele deveria ser estuprado por várias pessoas. Tá? O que esse jovem fez? Ele acabou se suicidando também, porque vai passar por isso. Então, esse Nero, ele era um homem tão terrível que ele cometia essas atrocidades. Tá? Essas atrocidades. E é nesse tempo que o escritor dos Hebreus escreveu esse versículo aqui. Cuidado! Vocês estão sendo perseguidos? Estão matando as crianças, os idosos, estão matando todos vocês. Mas olha, não voltem, não neguem a Jesus, não voltem atrás, não regridam na fé, não. Cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Porque se vocês começarem a negar Jesus, se vocês não continuarem participando das reuniões, porque Nero não dava para perseguir eles, porque eles se reuniam escondido para adorar a Deus. E quando os soldados chegavam no lugar onde tinha feito reunido, eles enxotavam todo mundo, prendiam todo mundo, para que depois matasse. Tá? É nesse ponto aí que o escritor escreve isso. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Muitos poderiam, por ser perseguidos daquela forma, muitos poderiam ficar magoados, tristes, revoltados, porque estavam sendo perseguidos, e com razão, por causa de que estavam matando gente, de tudo quanto é jeito, né? E se as pessoas ficassem revoltadas, era até que poderia se dizer que normal, que se amotinasse um grupo de homens e querendo ir contra o Império Romano, né? Mas acontece que, muito pelo contrário disso, as pessoas morriam, mas morriam felizes porque estavam morrendo por causa da causa de Cristo. Né? E justamente foi nesse ponto que o escritor dos Hebreus, que o escritor escreve isso aqui. Cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, cuidado para que você não fique aí com raiva do imperador, com raiva dos senadores, com raiva dos políticos, com raiva das autoridades, tá? Para que você não fique aí, não se rebele. Cuidado para que você não vá contra a palavra de Deus e você possa aí reunir no seu coração a raiz da amargura, que brotando vai te perturbar
e contaminar os outros também. Porque quando isso acontece, quando existe rebelião, quando existe amontoação, quando existe uma regressão na fé, tá? Quando se uma pessoa na igreja começa a regredir na fé, o que ela faz? Ela, apesar de ela deixar de vir para a igreja, ela não vai deixar de ter contato com os crentes da igreja. Não vai deixar. E quando ela tem um contato, ela vai falar assim, mas você está indo ainda naquela igreja? Eu não vou não mais por causa disso, tentando fazer a cabeça do outro, para que também não vá. É isso que acontece. Por isso que ele fala que muitos se contaminam. Por causa de quê? Por causa da tristeza, por causa da amargura que entrou no coração da pessoa, ela vai contaminar os outros também. Tá? Então, o escritor dos Hebreus, ele fala justamente isso. Tá? Que a graça de Deus pode ser privada na nossa vida. Se ela pode ser privada, então ela pode ser resistida. Ou seja, nós podemos ir contra ela e não querer mais ser agraciado por Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos para a fé. Eterno Deus Pai, te louvamos e damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos nesta manhã para juntos fazermos a tua palavra. Abençoa, Senhor, meu Deus, a cada um de nós, o teu povo, a tua igreja, Senhor, meu Deus e meu Pai. Recebe nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos no caminho de volta para casa, guardar debaixo das tuas mãos santas e poderosas e concede um dia abençoado a todos os pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a Deus comunhão do Espírito Santo, seja com todos e agora. Digam amém. Deus abençoe a todos.